denúncia por crime de responsabilidade como alternativa a presidente Dilma Rousseff. Para o futuro. Um grande acordo nacional com o Supremo. Eu venho trazer aqui alguma coisa assim mais do que poderíamos chamar num depoimento, né, do que eu venho acompanhando a questão ambiental aqui no Brasil e no Estado também. E eu gostaria de fazer uma retrospectiva, talvez, daquilo que a gente poderia caracterizar como um ambiente, né, que a gente está vivendo hoje de tremendo retrocesso, né, não só ambiental, socioambiental, né, em aspectos da soberania brasileira também, já que temos um governo que é entreguista, é um governo que faz parte de uma elite que, infelizmente, está acostumada a entregar os nossos recursos naturais. Mas a gente pode fazer alguma abordagem um pouco mais histórica, né? No ponto de vista... Inicialmente, eu gostaria de falar que no que se refere à área ambiental, a nossa legislação ambiental ela é muito boa, né? Ela tem a Política Nacional de Meio Ambiente, ela é de 1981, né? 6938, é uma lei bastante boa, ela leva em consideração os aspectos necessários, por exemplo, dos estudos de impacto ambiental, né, os estudos de impacto ambiental, a questão do zoneamento ambiental, uma série de elementos que depois, na Constituição de 1988, também no artigo 225, foram considerados muitos aspectos importantes também, tanto nos estudos de impacto ambiental, no licenciamento, na questão da biodiversidade, na diversidade biológica, ela está num patamar de grande importância. Por exemplo, o poder público ele é obrigado a manter políticas públicas que possam prover os processos ecológicos dos ecossistemas, e o Brasil tem 6 biomas, né, oficiais. Nós temos aí desde do Pampa, né, que é um dos menores biomas brasileiros, até a Amazônia, que é a maior bioma, né, que chega a quase 50% do território, né, que corresponde ao bioma Amazônia. E no caso, em 1988, tanto a Amazônia, a Mata Atlântica e também o Pantanal foram considerados esses três biomas como patrimônio nacional, né? Existe também no artigo 225, se veda qualquer tipo de atividade que venha trazer extinção de espécies, por exemplo. A educação ambiental está prevista também na Constituição, no artigo 225. E a diversidade biológica, sim, ela está amparada pela Constituição. A questão é que, desde a Constituição até hoje, nós não tivemos leis ordinárias específicas para dar garantias, de fato, né, efetivas, para que isso seja respeitado. Depois a gente pode falar um pouco sobre a questão dos estudos de impacto ambiental, que é um dos temas que, após esse golpe, né, de 2016, algumas tentativas de retrocesso na legislação ambiental vêm sendo levadas lá no Congresso, né, mas a gente já verifica que já houve tentativas anteriormente a 2016, né, no que se refere à flexibilização da legislação ambiental, né? Nós, então, temos, além da Constituição, a lei de meio ambiente, a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Nós tivemos o Código Florestal até 2012, um Código Florestal muito bom, né? Muito restritivo. E
outras legislações referentes à Política Nacional de Biodiversidade de 2002, que ela incorpora questões também socioambientais, as populações tradicionais, né, povos indígenas, comunidades tradicionais, isso tudo foram incorporações que, na nossa legislação, que era até a década de 70, 80, se falava muito na conservação ambiental, mas o ser humano não estava integrado a essas políticas, né? Então, a partir de 20 anos para cá, vamos dizer assim, né, esses aspectos mais socioambientais eles foram sendo incorporados à legislação. Nós também temos uma política ligada à agricultura familiar, então povos indígenas e comunidades tradicionais, inclusive na própria Constituição, né, a questão da indígena também ela ficou num patamar de importância, né, a necessidade de demarcação das terras indígenas, né, que hoje existe uma proposta de emenda constitucional 215 que vem retirar a possibilidade do Executivo de criar novas áreas, né, e fragiliza muito esse processo, que é um processo muito importante. Nós temos toda uma dívida com os povos indígenas brasileiros, né. Mas, claro, que a bancada ruralista, principalmente, que é uma das muito fortes aqui no Brasil, vem tentando, de todas as maneiras, através dessa PEC, retirar a possibilidade do Executivo de criar novas áreas, ao mesmo tempo também possibilita áreas de mineração dentro dos territórios indígenas, né? Nós tivemos, na década de 90, um projeto chamado Avança Brasil, né? Porque eu faço uma crítica muito forte aos modelos que se tem chamado de desenvolvimento, que, de certa maneira, eles trazem como prioridade, né, a supremacia do crescimento econômico, né? Infelizmente, a gente vê essa questão presente ainda hoje, muito mais, talvez, ainda mais com esse governo que se diz pelo moderno, né? Mas tivemos, lá na década de 90, uma certa tendência, de certa maneira, não foi fraca, e foi forte a tendência de privatização. O setor elétrico, em grande parte, foi privatizado. Tivemos a privatização da Vale, né, a Vale do Rio Doce, que era uma empresa nacional que explora os recursos minerais brasileiros. Então, ela foi entregue de bandeja para o capital privado, né? E hoje está acontecendo a mesma coisa com relação à Petrobras, né? Então, daquilo que a gente poderia chamar de uma soberania, e eu vou mais além, né? A gente deveria falar na ecossoberania, considerando os elementos da nossa biodiversidade que foram sempre negligenciados dentro das políticas públicas. Então, na década de 90, houve alguns avanços, mas houve retrocesso do ponto de vista das políticas mais ligadas ao enfraquecimento do Estado. Mas, do ponto de vista, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais é de 98, né, foi uma lei importante. Na última década passada, né, quer dizer, nós tivemos aí finalização do governo Fernando Henrique, o início, então, do governo Lula, então a esquerda, ou centro-esquerda, né, assumindo o governo. Houve, então, algumas políticas interessantes do ponto de vista ambiental. Nós acompanhamos, por exemplo, muitos técnicos que faziam parte aqui da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, na época do governador Olívio, foram para Brasília. O Cláudio Langoni, um deles que foi secretário de Meio Ambiente aqui no Estado, foi ser secretário executivo da Marina Silva. Junto com ele, o Volney Zanardi, que foi uma pessoa também que teve um papel destacado como diretor de recursos hídricos, e que também participou da SMAN. Eu fui colega tanto do Volney como do Langoni, na época, lá pelo início de 90, nós trabalhamos, em 93, trabalhamos na SMAN. Eu fui também, além de professor da URGS, antes disso, né, eu
eu trabalhei no órgão ambiental, que era a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante 3 anos. E, de certa forma, eu me preocupo muito pelas políticas ambientais, até pela minha experiência que eu tive, né? A partir do momento que eu terminei o mestrado e fui trabalhar numa secretaria de meio ambiente, esse desafio de ver de que maneira você pode implementar o teu conhecimento do ponto de vista prático. A gente vê que os órgãos ambientais eles estão muito fragilizados, né? Isso já vem de muito tempo, mas foi uma experiência interessante, né? E aí, digamos assim, no início do governo Lula, a gente viu esse pessoal indo para Brasília e foi traçado algumas políticas por exemplo, em relação aos estudos de impacto ambiental, do ponto de vista da Petrobras, né, os poços de petróleo, não havia até 2002, por exemplo, nenhum tipo de licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental da Petrobras ele começou lá por 2003, 2004. Nós tivemos uma situação que foi um conflito um pouco triste, né, para não dizer muito triste, que foi a questão das hidrelétricas. Lá por 2004, né, nós vimos a situação de Barra Grande, que foi talvez uma hidrelétrica que destruiu a maior área de Mata Atlântica da Mata Araucária na região sul do Brasil. Foram 6.000 hectares de floresta que ficaram embaixo d'água devido ao empreendimento que tinha sido licenciado na época do governo Fernando Henrique, licença prévia, licença de instalação e a licença de operação, que era para ser dada em 2004. Houve toda uma discussão, porque ocorreu uma fraude da empresa Engevix, que posteriormente foi uma das empresas aí ligadas no Lava Jato, né? A gente sabe que Lava Jato foi desviado, alguma coisa interessante do ponto de vista de desbaratar o cartel das empreiteiras que existe. Infelizmente, a gente sempre denunciou isso em relação às hidrelétricas, né? Tanto Engevix, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, né? Então, essas empresas, Odebrecht, né? Enfim, a gente já sabia que existia um cartel e que essas grandes obras eram uma forma de incrementar um modelo de desenvolvimento que a gente sempre criticou, e eu faço recordar aqui o José Lutzenberger, que foi um ambientalista que teve um destaque internacional, Prêmio Nobel Alternativo. Ele sempre falava, né, que nós temos que prezar por atividades descentralizadas, né? Coisas grandes não são ambientalmente sustentáveis. Ele sempre falava no pequeno, né, na descentralização. E o que se viu na década passada, né, com o PAC, depois em 2007, quando foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento, foi justamente um programa que colocou na pauta, né, o crescimento econômico, né, para, a partir dele, então, haver distribuição de renda. A gente faz uma crítica muito forte, né, ao que se chama, né, no tal do crescimento econômico, porque ele muitas vezes é usado, né, como uma palavra mágica para encobrir as contradições, né, de um modelo que é um modelo de esgotamento que está trazendo mudanças climáticas, destruição da biodiversidade, enfim. Mas, infelizmente, nós não tivemos, naquela época, né, com o primeiro governo Lula, depois, segundo governo Lula, e depois governo Dilma, primeiro governo Dilma, e até o primeiro ano na presidente Dilma, nós não conseguimos, e tentamos, de todas as maneiras, ter um diálogo com o governo no sentido de tentar reorientar essa política de desenvolvimento para uma coisa mais local, né? Menos mega obras que tem, consequentemente, um gigantesco impacto ambiental que é inerente a esses grandes empreendimentos. Infelizmente, obviamente, nós temos aí uma bancada dos partidos conservadores que também fizeram parte do governo, né, e que
eu analiso que o governo não conseguiu se livrar desse peso conservador e um peso também que prezava por mega obras como a transposição do Rio São Francisco, a hidrelétrica de Belo Monte, as hidrelétricas do Rio Madeira, Giral, Santo Antônio e outras tantas que tiveram por aí e que trouxeram tremendo impacto nas populações, né, os povos indígenas, populações tradicionais, ribeirinhos, enfim, e os próprios rios, né, nós que trabalhamos com conservação da biodiversidade, nós verificamos aí que a fragilidade dos ecossistemas ela é cada vez maior, algumas espécies que só ocorrem nessa condição de próximo aos cursos d'água estão desaparecendo por meio desses grandes empreendimentos. Então, o que eu quero trazer é que, de certa maneira, o governo, até na questão da agricultura, que é muito importante esse tema, porque nós temos aí uma bancada ruralista que obteve, em 2012, uma mudança para pior, né, um retrocesso tremendo no Código Florestal, na Lei 12.651, né, que a lei, na realidade, o Código Florestal não é só floresta que nós temos no Brasil, e que essa lei é a lei referente à proteção da vegetação nativa, né, e aí pegam campos, outros tipos de vegetação, que não só florestas. Infelizmente, houve uma anistia também, né, aqueles que desmataram até 2008, e tanto na pasta da produção de energia, no Ministério de Minas e Energia, como na pasta da Agricultura, tivemos ministros de corte muito conservador e que mantinham essa lógica de atividades altamente insustentáveis, né? Numa agricultura baseada em monoculturas, né, como a soja, né, que desponta hoje. Nós temos aí 55% da área de grãos no Brasil, que chega a 70 milhões de hectares, para a produção de soja para exportação, né? E, infelizmente, o governo deixou, para mim, uma forma muito equivocada, pastas estratégicas, que são a pasta tanto da agricultura como Minas e Energia, na mão de um partido que depois a gente viu no que deu, né? Um partido que estava preparando o caminho para para esse golpe que a gente está tratando aqui, né? Que é o PMDB, um partido, ou MDB agora, né? Um partido muito poderoso, com caciques, né, que tem uma folha corrida de uma série de questões ligadas à corrupção, enfim, né, muitos de nós estão sabendo aí, situações que, infelizmente, acabaram não tendo consequência, porque eles estão livres e soltos aí, enquanto que, né, o nosso presidente Lula, que praticamente não teve nenhum tipo de comprovação, né, de corrupção. Infelizmente, encontraram uma brecha para prendê-lo, né, mas, ao mesmo tempo, voltando a essa questão. Um partido que, infelizmente, teve um espaço muito grande no governo, né, o governo ficou subserviente a essa lógica de mega empreendimentos, e isso teve como consequência, por exemplo, a exportação de commodities. O Brasil, nesses últimos 15, 20 anos, ele se tornou um grande exportador de commodities, como outros países também. Nós temos aí o Uruguai, uma situação semelhante, Argentina, Paraguai. Tivemos o golpe no Paraguai também, né, no início dessa década, e foi com uma situação ligada também ao agronegócio, né, a grandes oligarquias ligadas a grandes transnacionais, principalmente do agro, né, até empresas como Monsanto, que estariam ligadas a esse golpe que ocorreu, que retirou o presidente Lugo em 24 horas, né, fizeram lá um processo parlamentar sumário de um golpe, né, parlamentar, que depois, de certa maneira, eles obtiveram também o resultado aqui no Brasil, né? São setores muito semelhantes, né?
aquilo que ocorreu no Paraguai, né, setores, principalmente setores do agronegócio, né, que controlam parte da economia, setores financeiros, né, a grande mídia também, que faz parte de oligopólios que tem de grandes famílias que controlam os meios de comunicação no Brasil, né? Então, nós vivemos aí uma situação que eu acho que o governo brasileiro, na década passada, como eu estava falando, né, ele não se deu conta, né, que em mais cedo ou mais tarde esse lado mais conservador iria dar esse golpe, né? E, infelizmente, tivemos, então, essa situação que, ao longo do tempo, teve um marco importantíssimo, como eu já tinha comentado antes, a Lei 12.651, que é o chamado Código Florestal, que ali a bancada ruralista sentiu que tinha poder e conseguiu fazer um retrocesso imenso, né? E o governo ficou acuado naquele momento, né? E eu acho que aquele teste da Lei de Proteção à Vegetação, né, em que a bancada ruralista, com apoio, inclusive, de parlamentares que se diziam de esquerda, como o deputado do PCdoB, né, que até nem me lembro o nome dele, às vezes até melhor nem lembrá-lo, né? Nem lembrarmos o nome do deputado, até para evitarmos aí também citar nomes, mas, de certa maneira, parte da esquerda contribuiu, né, para esse golpe, né? O Aldo Rebelo, né? Eu acho que vamos falar aqui o nome dele. Eu acho que ele agora, inclusive, saiu já do PCdoB, foi para o Solidariedade com os patrões e com o grande capital, né? Mas, naquele momento, ele fez um desserviço junto com a posterior ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que, quando assumiu no segundo governo Dilma, nós tivemos, né, aquele susto, como é que vão colocar no ministério alguém que sempre teve um histórico, né, de defesa do agronegócio mais conservador, mais ligado ao que hoje nós estamos vendo aí, a questão dos agrotóxicos, né, na proposta de lei 6299 de 2002, que é a proposta de mudança da chamada Lei dos Agrotóxicos de 1989, uma lei, de certa maneira, bastante importante, né, que foi a lei que definiu algumas restrições e definiu o nome também, né, esses produtos que hoje está se discutindo aí, e que a Cátia Abreu, né, a gente não esperava que ela fosse assumir esse cargo, mas já tinha ocorrido também Roberto Rodrigues, né, Stefanes. Então, quer dizer, a pasta da agricultura sempre foi uma pasta que ficou na mão do MDB e como também o Ministério de Minas e Energia, né, duas áreas estratégicas. Então, para nós, quer dizer, a gente já via, não dizia que é um golpe isso, mas havia uma sensação de uma tremenda frustração, de parte da sociedade. Eu também me incluo nela, né, que tinha uma expectativa maior nos governos, né, do PT e que pudessem fazer um contraponto a essa lógica que é uma lógica que é insustentável de grandes empreendimentos que estão destruindo com a nossa biodiversidade brasileira e trazendo como consequência o nosso título de maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Bom, então eu vejo que nós tivemos aí retrocessos também anteriormente a 2016, né, retrocesso até pela questão do Programa de Aceleração do Crescimento, que ele colocava como uma das prioridades, né, criar um ambiente de negócios, né. Eu fui atrás
do PAC foi olhar, eu coloquei lá na busca a palavra ambiente. Ambiente de negócios, ambiente de investimentos. A palavra ambiente, num texto sobre o PAC, ela estava citado 7 vezes como ambiente de mercado, né? E citado uma vez como ambiente na questão de sustentabilidade, vamos dizer assim. Então, a lógica de mercado ela estava presente, né, por mais que tivéssemos aí também políticas compensatórias, Bolsa Família, né? Houve, na época do governo Lula, a criação de unidades de conservação na Amazônia, a gente tem que reconhecer isso também, né? Houve avanços, as próprias universidades também tiveram recursos, né, para suas ampliações, enfim, mas o custo a médio e longo prazo estava se tornando insustentável. Então, a gente está vivendo uma situação que Vitor Letizia, que é um economista, que inclusive foi estudante de biologia lá no final da década de 60, aqui na URGS, né? E teve que ser exilado, e até foi preso também pela ditadura militar, né? Ele depois foi professor da PUC de São Paulo, e ele fazia uma análise em que dizia que o PAC, as grandes obras na Amazônia, por exemplo, era uma maneira de dar um crescimento à economia, mas que estavam destruindo com a base de sustentabilidade e uma base importante para o Brasil manter um rumo que poderia, né, ter um rumo de soberania ecológica, que eu venho chamando isso, né? Nós temos aí, do ponto de vista de espécies, que eu trabalho com frutas nativas, por exemplo, a gente vem pesquisando, já encontramos aí mais de 200 espécies de frutas nativas no Rio Grande do Sul que são alimentícias. No Brasil, teríamos 3 mil espécies, né? Juntando-se também hortaliças, talvez teríamos aí 4 mil, ou seja, 10% da flora brasileira, que é aproximadamente 40 mil espécies de plantas chamadas superiores ou vasculares, né, cerca de 10%, cerca de 4 mil espécies de plantas que poderiam fazer parte da nossa cultura, do nosso desenvolvimento local, e não essa lógica de exportação de grãos, né? E é muito importante que a gente faça essa crítica, porque a gente vê dentro da própria universidade uma visão que foi uma visão que deu esse caldo de cultura para o golpe, que é esse incremento cada vez maior de apoio ao agronegócio, né? E aí, o que aconteceu? Os planos safra são de 200 bilhões de reais, que é um dinheiro público, né, que são injetados na agricultura empresarial convencional, que usa maquinaria altamente pesada, cria enormes desertos, né, e está avançando na Amazônia. Inclusive, já com resultados, nós corremos riscos de chegar num ponto de irreversibilidade em relação ao desmatamento da Amazônia e as consequências, né? Tem um trabalho desse ano de Thomas Lovejoy e também Carlos Nobre, né, 2 pesquisadores de renome internacional, né? Um deles é norte-americano e outro também aqui brasileiro, né? Que fez parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, foi uma pessoa muito importante no questionamento do modelo de avanço dessa infraestrutura de exportação, né, que está destruindo com a Amazônia e que também está destruindo com os biomas como um todo, para nos tornarmos um grande exportador de commodities, ou seja, nós estamos vivendo a chamada reprimarização de uma economia em que, vamos falar assim, né, nós tivemos aí, há séculos atrás, o ciclo da cana, o ciclo do café, agora estamos vivendo o ciclo da cana, da soja e da cana também, né, em São Paulo, principalmente, que é a principal cultura de São Paulo. E
O interessante que é nós verificarmos que, por exemplo, as áreas de plantio de alimento, aí porque o agronegócio diz, não, nós estamos plantando alimento, isso é importante para o nosso PIB brasileiro, etc. Se nós formos verificar nos dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, né, de maio, vocês podem buscar os relatórios, né, ele faz uma avaliação da evolução das áreas plantadas e produção de grãos nos últimos quatro safras, entre 2013 e 2014, 2014 e 2015, 2015 e 2016, 2016 e 2017 e até agora. Nessas 5 safras, nós tivemos aí um aumento de mais de 15% da área de soja, né, enquanto que feijão diminuiu, né, 3%, trigo, mais de 20% da área de produção de trigo diminuiu, e a área de arroz também diminuiu, né, entre 5% e 10%. Então, tivemos a diminuição de áreas de produção de alimentos, né, e aumento da área de produção de grãos para exportação, né. Então, o que ilustra uma enorme contradição do que o agronegócio diz que está produzindo alimentos. Na realidade, para onde que vai essa soja? Grande parte dela são grãos, né, que vão para mercados como China, né, para alimentação de animais confinados. Na Europa também existe isso. E aí nós não estamos necessariamente produzindo alimentos para o ser humano, e sim alimentos para animais. Mas, claro, que esse é um modelo de uma agricultura chamada moderna, que existe um círculo vicioso, né, de venda de muitos insumos, né? A sustentabilidade ela não faz parte desse modelo. E, de certa maneira, por que eu estou tocando nesse assunto com relação aos retrocessos ambientais? Porque esse setor ele é muito forte, ele mandava no governo, inclusive, né, e isso está acontecendo também no Uruguai, uma situação em que o agro de lá também está tentando, de todas as maneiras, criar uma situação de confronto com o governo, para fragilizar o governo Tabaré Vázquez, né? O que aconteceu no Paraguai está se tentando fazer também com o Uruguai, com a Argentina, de certa maneira, ocorreu com a Cristina Kirchner há uns 4, 5 anos atrás. O setor do agronegócio lá também não queria impostos, né? E é bom a gente destacar também aqui no Brasil que, por exemplo, a venda de agrotóxicos, que ela corresponde a um mercado de 9,6 bilhões de dólares aqui no Brasil, é um dos maiores mercados de venda de produtos como inseticidas, herbicidas, fungicidas, entre outros. Esses produtos eles são isentos de impostos, né? Então existe toda uma política de indução, e essa política de indução para a venda desses produtos que vão enriquecer grandes empresas como a Bayer, como a BASF, como a Syngenta, como a Dow. São gigantescas empresas concentradoras de poder, concentradoras de sementes, e que retiram, né, a autonomia dos agricultores, né, de ter a sua própria semente, enfim, e que criam esse modelo viciado de uma agricultura altamente insustentável. Esses setores têm muito poder, né? E por isso, né, não foi por nada que o Ministério de Agricultura esteve na mão desse setor, né? A mesma coisa que ocorreu nos Estados Unidos também, quando tivemos a liberação dos transgênicos nos Estados Unidos, até naquele filme O Mundo Segundo a Monsanto, nós temos muito bem lá, claro, né, o ministro secretário da Agricultura na época, do Bill Clinton, né, dizendo, olha, a gente tinha restrições, queríamos mais pesquisas aqui nos Estados Unidos. Olha só, o país mais, né, poderoso, que defende essa tecnologia, mas houve até há cerca de 15, 20 anos atrás uma certa resistência, né, para não liberação desses produtos.
No caso, transgênicos ligados à agricultura, eles são poluentes, né? São poluentes biológicos, né? Então, junto com eles, tem toda uma cadeia de produtos também agrotóxicos. Tanto é que nós tivemos um crescimento de 190% em 10 anos. Entre 2000 e 2010, tivemos 190% do consumo de agrotóxicos no Brasil, mesmo com a vinda dos transgênicos, enquanto que no mundo esse crescimento foi de 90%. Né? Então, aquilo que se dizia que os transgênicos trariam uma diminuição desses produtos não é verdade. Bom, então eu trago aqui a questão que muito do agro, né, que foi um setor que teve um papel destacado no governo, e também vamos falar a questão da mineração, até porque temos agora, dentro desses projetos, desses pacotes que estão, um pacote de maldade na questão socioambiental, né? A mineração, existe um código de mineração que está, e de certa maneira ele não foi levado adiante, ele tinha sido discutido há uns 3 anos atrás, 2013, 2014, aí quando teve aquele desastre, que mais foi um crime do que um desastre, lá em Mariana, né, com a Samarco, que é uma das empresas da Vale e uma outra transnacional. A partir daquele grande desastre, né, que poluiu o Rio Doce, chegou até o mar, e teve uma repercussão internacional, esse código de mineração ficou em stand-by, mas ele vai retornar, né, como hoje nós temos essa lei, essa nova lei aí que está em discussão, né, da lei 6.299 de 2002, do Blairo Maggi, o maior desmatador do Mato Grosso, né, que é ministro da Agricultura atualmente, né, que passou por vários partidos, né, foi da base do governo, né, e hoje é digamos assim, um dos promotores dessa mudança para pior em relação à legislação referente aos agrotóxicos. O que essa nova lei prevê hoje, né? A retirada do nome de agrotóxicos para, inicialmente, produtos fitossanitários, agora estão falando em pesticidas. O último relatório, o relator lá da Câmara de Deputados mudou. Então, produtos fitossanitários, está havendo muita polêmica, então vamos trocar para pesticidas. Mas isso não é o fundamental. A retirada, nesse projeto, está a retirada da obrigatoriedade do IBAMA e da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de avaliarem os novos, né, produtos agrotóxicos. Então, ficaria concentrado na mão do Ministério da Agricultura, né? Então, isso teríamos aí um enorme retrocesso, considerando que temos dados de, por exemplo, um dos últimos relatórios mais completos da Anvisa em relação à contaminação de alimentos por agrotóxicos. Nós tivemos índices elevadíssimos de contaminação, né? Cerca de 2/3 mais de 3.000 amostras de cerca de 10 produtos hortigranjeiros apresentaram resíduos de agrotóxicos. 2/3, sendo que um terço desses produtos que foram amostrados pela Anvisa apresentaram índices acima do permitido ou agrotóxicos não permitidos para aquele tipo de cultura, ou agrotóxicos até alguns que nem eram permitidos para uso no Brasil, né? Então, a situação atualmente de contaminação, nós temos dados do Ministério da Saúde, enfim, de cerca de 5.000 pessoas intoxicadas por ano em relação aos agrotóxicos, então é um número muito elevado, né? E contaminação dos lençóis freáticos, né? Águas de abastecimento para muitos municípios do interior está contaminada. Cerca de mais de 70% da água de abastecimento já foi verificado com amostragens que apresentam resíduos de agrotóxicos, né?
Tivemos dados, por exemplo, no Mato Grosso, em São Lucas do Rio Verde, que é um dos municípios com maior plantio, onde tem um dos reis da soja lá, que o professor Vanderlei Pignatti, que é um médico, junto com o seu grupo de orientados de mestrado, doutorado, fizeram análise 100% de contaminação em 62 mulheres em fase de amamentação. Então, o leite materno todas as 62 mulheres finalizadas tinham resíduos de agrotóxicos, né? Pulverização aérea em escolas, isso ocorreu em São Lucas do Rio Verde, como está ocorrendo em vários municípios brasileiros. Então, nós temos um problema de saúde pública em relação à pulverização por agrotóxicos. Hoje, se retomando o uso do 2,4-D, que é um dos componentes do chamado agente laranja, utilizado na Guerra do Vietnã. Então, nós temos uma situação aí em que, por exemplo, o glifosato, que foi o principal herbicida, mais de 50%, 55% aproximadamente, dos agrotóxicos correspondiam ao herbicida glifosato, que é ligado a sementes transgênicas para resistência a esse tipo de herbicida, né? Que ele mata tudo mesmo, ele mata tudo menos a soja, menos o milho transgênico. Só que esse glifosato ele não está mais, ele não está tendo resultados, porque várias plantas espontâneas estão criando resistência a esses herbicidas. Então, se retomou o uso do 2,4-D e também outros herbicidas mais potentes e mais tóxicos, né? E então nós estamos aí vivendo uma situação de calamidade, né? Isso tem uma relação muito grande com a situação de uma camada política, né, que foi bancada por esse setor, né? Porque a gente tem aí bem claro, né, se a gente for olhar os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o financiamento de campanha, né, a presidente da comissão, né, como relator da comissão especial, né, referente a esse projeto de lei, né, que retira também os municípios e os estados a autonomia de poder legislar mais restritivamente ao uso desses produtos, ou seja, a legislação ela só daria poder ao governo federal, os estados e municípios não poderiam legislar restringindo mais o uso desses produtos, né? Haveria uma flexibilização na propaganda também desses produtos, né? Existiria um período de 1 ou 2 anos, no máximo, para que houvesse uma análise desses produtos por parte do Ministério da Agricultura e também, eventualmente, se fossem ou não chamados, tanto o IBAMA como a Anvisa, para fazer uma análise desses produtos. Se em 2 anos não forem analisados, eles já podem ganhar um registro temporário. Isso é um absurdo, isso é contra a lei, tanto é que o Ministério Público Federal já entrou com ações, né, contra essa legislação, que ela é anticonstitucional, né? E, bom, eu acho que esse é um dos grandes projetos desse setor, né? Nós tivemos aí também alguns... o governo recuou, de certa maneira, o governo golpista, Temer, ele deu um certo recuo com o RENCTAS, que, não sei se vocês se lembram, o ano passado houve 2 tentativas de parte do governo federal de liberar áreas na Amazônia, né, em Roraima, né, para exploração de minério, né, numa chamada reserva de minérios de cobre, né, o RENCTAS, que é uma área que já era prevista mas para exploração de minério, mas com reservas de exploração de minério por empresas nacionais, né? No momento em que o governo Temer abriu espaço para a possibilidade de exploração mineral, inclusive em áreas
indígenas, né? Houve uma grita muito grande a nível nacional e até internacional, e o governo acabou recuando, né? Com relação a esse projeto do pacote dos venenos, que eu estou falando aqui, que eu já comentei muito em relação a ele, houve, de certa maneira, um incômodo, né? Tanto com esses setores do governo, né? Como também de parte do agronegócio, né? Eles não gostaram da reação muito forte, até a nível internacional. A Comissão de Direitos Humanos da ONU também encaminhou para o ministro das Relações Exteriores e também para a Câmara dos Deputados, encaminhou um documento, né, pedindo cuidados e que não fosse aprovada essa legislação. Então, existe, de parte também do Instituto Nacional do Câncer, documentos contrários a essa mudança. Nós temos também mais de 320 entidades assinaram um documento contrários a essa mudança, né? Que, na realidade, é um grande retrocesso. Mas, enfim, eu vejo que é um dos grandes... esse projeto, né, ela representa um dos grandes tentativas de retrocesso. Eu não falei em licenciamento ambiental, mas tem duas propostas. Projeto 654, um projeto ligado ao Senado, né, de mudança no licenciamento, um projeto de lei para mudança, para agilização do licenciamento ambiental, no que se tratar de obras estratégicas para o governo. O que significaria estratégicas? Traçar grande infraestrutura, né, para escoamento das nossos recursos naturais, as matérias-primas brasileiras, né? Isso é sustentável. Então, o licenciamento ambiental hoje ele está sobre tentativas várias de mudanças também, né? Um dos projetos 64, o projeto de emenda constitucional também de parte do Romero Jucá, né, de uma mudança também para pior em relação a essa legislação de licenciamento ambiental. E a gente sabe que Romero Jucá, quem foi, né, aquele que dizia que o Brasil tem que segurar isso aí com o Supremo, com tudo, né, um cara que tem uma ficha corrida enorme aí, ligado ao que tem de pior no Brasil, e temos aí todas os que foram ministros, ou esses políticos do núcleo duro desse setor golpista, né, que está, de todas as maneiras, então, tentando trazer retrocesso do ponto de vista de esfacelamento das garantias dos avanços ambientais que a gente teve ao longo de 35 anos, né, quase 40 anos, desde da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, e depois na Constituição, e uma série de leis que tivemos pela frente, e que estão, de certa maneira, nesse quadro atual, né, de mundialização da economia, que nos submetemos a nos tornarmos um grande exportador de commodities com desindustrialização, né? Então, também essa situação da desindustrialização brasileira é um tema que tem que se tratar no sentido que a gente não tem mais nem roupa, né? A nossa roupa ela vem da China, vem da Índia, vem de Bangladesh, não sei de onde, né? A gente tem que importar. Não foi destruída a nossa indústria, né? Claro, indústria de automóvel tem, mas automóvel a gente sabe que hoje, de certa maneira, é um produto de pouca durabilidade, que tem muita obsolescência programada dentro do seu conteúdo, né? De certa maneira, foi um erro também dos nossos governos de esquerda ou centro-esquerda, que deram incremento ao consumo de produtos que eram insustentáveis e, de certa maneira, também não conseguiu resolver uma crise que estava já prevista para acontecer no Brasil, né?
Então, eu vou finalizando por aqui. Eu vejo que existe aí, então, uma série de tentativas de retrocesso. O que pode acontecer? Talvez no ano eleitoral, alguns parlamentares não queiram se expor, né, tanto antes das eleições, porque está havendo uma certa repercussão negativa dessas tentativas de retrocesso, né? De certa maneira, a imprensa está dando destaque. Se não fosse a Copa do Mundo, talvez daria mais destaque ainda, mas, infelizmente, nessa época está passando muito projeto ruim, apesar que agora temos também o recesso, né? Mas o meu medo é que, pós-eleição, eles consigam jogar esses projetos para frente e dar um golpe mortal e a gente ter um retrocesso de difícil reversão, né? Então, fico à disposição aí para perguntas, enfim. Obrigado.